Olá, gente. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde aí aos internautas que estão nos acompanhando hoje nessa live. Nós vamos falar sobre um tema muito importante, né, para nós, para todas as pessoas que ter esperança de um futuro melhor, de um país melhor, com a sociedade, com um processo civilizatório, né, mais aprofundado. Ou seja, vamos falar daquilo que muda a vida das pessoas, que é a educação, né? A educação transforma as nossas vidas, a educação, a forma como um país cuida da educação, cuida das suas crianças, é a forma como, é o retrato de como esse país pensa o seu futuro, né? E nós estamos vivendo um momento em que a educação tem sido muito agredida, a educação tem sido muito insultada por um governo obscurantista, um governo do atraso, um governo que nega a ciência, nega o conhecimento, né? E aí a gente precisa combater esse governo de forma organizada, com conhecimento, e por isso nós estamos hoje nessa live para discutir, né, o futuro da educação através do Fundeb. A Câmara dos Deputados vai votar finalmente o Fundeb e a gente precisa entender qual é o clima, quais são as consequências dessa votação. Para isso nós queremos conversar hoje com a nossa deputada federal Natália Bonavides, né, nossa querida deputada que vai estar lá, que tem poder de voto para decidir sobre esse novo financiamento da educação. E vamos conversar também com, né, o presidente da CNTE, Heleno Araújo. Deixa-me ver aqui se eles entraram. Já a gente mandou o convite. Nós tivemos uns problemas técnicos, né, com o Instagram. A Natália está assistindo. Já está aqui, Natália. Eu quero ver que Natália entre aqui para a gente começar nosso bate-papo, né, nossa conversa. Natália Bonavides está dizendo aqui que está online, né? Então a gente só precisa que o Facebook que ela consiga entrar. É isso? Vamos lá. Bom, enquanto a gente tenta aqui que Natália entre, que a gente consiga fazer com que Natália passe essa tela, precisa vir comunicar você. Olá, companheira Carolina. Eu já estava ficando aflita aqui. Não, eu estava já aqui, mas não estava aparecendo o botão de pedir para entrar. Eu estava esperando tu me confirmar, mas deu certo, né? Como é que tá aí a imagem e o som? A imagem está muito boa, o som também, né? E assim, já agradecendo a sua participação, Natália Bonavides, nossa deputada federal, uma honra a gente poder compartilhar com você hoje aqui esse diálogo, né? Nós Imagina, temos eu que agradeço. várias pessoas aqui já entrando, assistindo. Nós temos aqui professores, professoras, trabalhadores em educação que não são professores, mas estão nas escolas. Nós temos estudantes também para compartilhar conosco essa conversa e tentar entender um pouco, né, o que está acontecendo.
Bom, gente, para quem não sabe, Natália Bonavides é feminista, é militante dos direitos humanos, né, dos movimentos sociais, e foi eleita deputada federal, a segunda mais votada deputada federal do nosso estado. E nós aqui de Mossoró tivemos uma boa contribuição aí nessa conquista, principalmente, Natália, de que a gente tem conhecimento de votos de professores, de estudantes, né, da área da educação, que acreditaram em que você poderia nos representar muito bem na Câmara Federal, e você está fazendo isso. Então, é uma alegria nossa ter você aqui conosco hoje. Bom, agora... Companheira, eu Oi, ia dizer que a Natália. alegria é minha e eu queria super te agradecer pelo convite. É uma honra para mim participar aqui da tua live, ter essa oportunidade de bater esse papo com a companheirada, inclusive a companheirada que está aí na linha de frente, né, da materialização do direito à educação no nosso país. A gente vai ter esse debate super importante nos próximos dias, que vem sendo costurado e discutido há anos e que a gente vai finalmente chegar no momento da votação. É um momento sensível, né, que estão buscando atacar essa política do Fundeb que a gente quer tornar permanente. E aí vai ser muito bom a gente bater esse papo hoje, companheira, porque a gente está exatamente a dias da votação. Então, acho que foi um momento perfeito para a gente ter essa oportunidade de dialogar com a companheirada. E é isso, queria começar te agradecendo pelo convite e dizer que estou muito feliz de estar aqui contigo e também que estou com muita saudade de a gente se encontrar pessoalmente, né? Isso aqui, com certeza, a gente queria que fosse uma roda de conversa, né, companheira? Olhando nos olhos de todo mundo que está aqui comentando, assistindo com a gente. Mas é isso, a gente se reinventa nesses tempos difíceis e não deixa de dialogar com o nosso povo e de debater os assuntos fundamentais que estão sendo discutidos agora no nosso país. Vamos lá. Bom, a gente mata um pouquinho a saudade quando a gente vê assim, né, na tela, é o que dá para ser no momento, então a gente, né, aproveita, tem que aproveitar bastante e ter a oportunidade de se ver, de conversar, mesmo que não seja daquela forma mais calorosa, que é a forma presencial, da relação humana mesmo, porque de estar presente, de abraço, né? Mas, assim, nós estamos justamente hoje com esse tema, né, do velho ao novo Fundeb. Para onde vai a educação? Porque nós sabemos que nós precisamos, né, defendemos a educação de qualidade, todo mundo reivindica a educação, mas não é possível, né, sem dinheiro para investir em laboratórios nas escolas, dinheiro para investir em esporte nas escolas, na informática, em ciências, sem dinheiro para ter turmas menores nas salas de aulas. Então, o financiamento da educação pública é fundamental, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de grande dificuldade causada pela pandemia coronavírus, né, que está trazendo uma crise brutal ao país, uma crise sanitária, vai trazer uma crise econômica também. E mais, se a educação é importante em períodos, vamos dizer assim, de normalidade de uma sociedade, imagina só como a educação será fundamental nesse processo pós-pandemia. É isso? Nesse processo, para a gente ter a retomada do emprego, da renda, ter qualificação para as pessoas, para o trabalho, ter a formação humana necessária para que a gente possa desenvolver uma sociedade, um processo civilizatório, e não uma sociedade do atraso. Então, por isso que, assim, essa votação do Fundeb, Natália, é essencial para a gente. A gente entende que depois da emenda 50, constitucional 53, né, que foi em 2006, que criou o Fundeb atual, acho que esse ponto, esse momento é assim,
é um marco na história, porque a partir daqui a gente vai entender para onde o Brasil vai. O que é que o Brasil está pensando sobre educação? E aí, eu queria perguntar para você se a votação está prevista mesmo, confirmada, para segunda-feira, e como é que está o clima lá no Congresso para essa votação do Fundeb, a votação do relatório da deputada Dorinha, né, do Tocantins. Como é que está esse cenário, esse clima na pré-votação desse ponto tão crucial, tão importante para a educação brasileira? Olha, companheira, primeiro eu queria concordar completamente com essas colocações que tu trouxe, né? A gente tem hoje na educação um fator de materialização de direitos, né? É assim que precisa ser vista. E a gente tem nessa questão do financiamento um ponto central, né? Como é que a gente quer, como é que a gente pretende cumprir as metas que estão postas no nosso Plano Nacional de Educação, se a gente não tiver um financiamento à altura para a gente perseguir essas metas, né? Para a gente perseguir esses resultados. E aí, nisso, o Fundeb tem tido um papel absolutamente fundamental. Eu estava aqui com a tabelinha que eu acabei de receber, que tem uma sistematização bem bacana, companheira, sobre o que está representando o Fundeb hoje aqui, né, no nosso estado. E a gente tem que a diferença de financiamento para o Rio Grande do Norte é de 50%, ou seja, se não fosse o Fundeb, a nossa educação ia ter 50% a menos de recurso. Olha o que isso ia significar. A gente sabe que hoje a gente já nem tem as condições perfeitas, né? As condições realmente adequadas, mas ainda assim é com esse fundo que a gente consegue garantir o funcionamento da rede. E, como você falou, vai ser uma votação histórica, né? Uma PEC que já tramita há alguns anos. Foram dezenas e dezenas de audiências públicas nesse período, mais de 70 audiências públicas. Tem pouca coisa que é tão debatida assim, com tanto afinco no Congresso. E foi uma costura que foi feita entre vários setores, né? Entre os governos de Estado, entre as prefeituras, entre as organizações de trabalhadores da educação e entre as lideranças partidárias aqui na Câmara. A gente sabe que o texto votado não é o ideal, não é o perfeito. É o que a gente gostaria, inclusive nós do Partido dos Trabalhadores, a gente apresentou um substitutivo global, ou seja, uma redação nova que previa, inclusive, que a complementação da União aumentasse para 40%, e não para 20%. Mas a parte do debate todo que foi feito ao longo desse tempo em torno dessa PEC permitiu um acordo possível, né? Permitiu um texto possível que não pode não ter tudo que a gente gostaria, mas que, no fim das contas, representa um avanço importante em relação ao texto de hoje. Né? Essa própria previsão de aumentar a participação da complementação da União de 10% para 20%, isso já é um passo significativo no financiamento da educação básica, né? E tem outras previsões também importantes, como mecanismos que buscam diminuir a desigualdade dos municípios. Mas aí tu me pergunta como é que está isso agora, né? Como é que estão esses dias? Esses dias foram super agitados em relação a esse tema. Eu até tive... Infelizmente, eu tive que estar no Palácio do Planalto, né? Era um canto que a gente não gostaria de estar sob essa presidência, mas esse tema é tão fundamental que eu tive uma reunião lá com o ministro Paulo Guedes, com o ministro Ramos, com o ministro novo da Educação, e foi uma lástima, né? Porque o que estava posto, faltando 5 dias para a previsão da votação, estavam querendo mudar tudo. Eles estavam querendo usar o recurso do Fundeb para complementar o programa que eles estão desenhando, que é o Renda Brasil, ou seja, desviar dessa necessidade que esse recurso vá para a educação básica, né? Que vá para a rede. Uma coisa assim realmente surreal, né? Pensar que esses meses todos eles se omitiram no debate, muitas vezes deixaram de mandar representantes para audiências públicas, não ajudaram em nada no trâmite, que eram para ser os principais interessados, né? Mas agora, faltando dias, eles tentam querer botar uma negociação que se estende a mês. Então, está previsto para segunda. Vai ser segunda mesmo? É difícil de apostar, porque tem muitas dinâmicas aqui. Às vezes, quando tem algum acordo em curso, tentando ser costurado, uma pauta acaba sendo adiada. Mas faz tanto
alguns meses que está pronto para ser votado, que a gente está tendo essa semana que vem mesmo como um prazo limite. Né? Tudo está tudo se encaminhando para que seja assim na segunda, no mais tardar na terça, a votação. E o que a gente tem, que eu preciso muito compartilhar aqui com vocês, que está havendo, e quem andou lendo os editoriais de revistas, de jornais, esses dias pode ter percebido isso, está havendo um ataque desses setores neoliberais ao relatório da professora Dodinha. Como eu falei, é um relatório que avança muito. É um relatório que pode não ser o que nós do PT escreveríamos, mas ele da população, foi uma coisa que foi negociada realmente de forma democrática, ouvindo mesmo os setores envolvidos, inclusive os trabalhadores da educação, que esse ele vai ser defendido por nós, a bancada do PT. Né? Por mais que a gente tivesse uma proposta que avançava mais, a gente considera que esse relatório da professora Dorinha, ele traz avanços e a aprovação dele é importante. Então, o que esses setores neoliberais estão fazendo agora? Eles estão tentando agora, né, nos últimos dias, e a gente eu li várias matérias nesses jornais, que a gente sabe que vários desses jornais e revistas têm um alinhamento, né, com a política econômica neoliberal do governo. E aí começaram a surgir uma série de ataques no sentido de tentar mudar, por exemplo, a companheira, a vinculação que a gente conseguiu deixar, né, de que 70% dos recursos do fundo foram usados para pagar os trabalhadores da educação. Eu acho que está tendo muito isso aí, não sei se o pessoal está... Está falhando um pouquinho a voz, está falhando um pouquinho aí. E também eu acho que eu estou me ouvindo como se o som estivesse saindo aí e voltando para o microfone. Tem alguém também que está com esse... Que tá com... Eu estou vendo aqui o pessoal, alguém está comentando, né, que o som está ruim com ruído. Eu estou com esse eco aqui, eu não sei se... Eu não estou com mais nada ligado aqui, mas vamos ver. Vamos tentando aqui, vamos seguir. Eu vou tentar botar um fone aqui. Enquanto falo, eu estou botando um fone. Mas então, eles querem desmanchar algumas coisas, companheiro. Eles querem, por exemplo, tirar a nossa conquista, que foi vincular que 70% dos recursos sejam direcionados para o pagamento dos trabalhadores da educação. A gente sabe qual é a importância disso, e a gente está falando agora não só mais do magistério, mas dos trabalhadores da educação, que, como você falou, estão aqui, inclusive, assistindo. Eu botei o fone aqui, pessoal, se tiver melhorado o áudio, vocês me avisem, vocês me deem um retorno. Eles estão querendo, Marlene, deixar que os recursos do Fundeb sejam utilizados para pagar pensões e aposentadorias. A gente sabe que isso não é correto, o recurso é para manutenção da educação básica. Quando a gente fala de manutenção, a gente fala de como está se dando agora, né? A gente fala do desenvolvimento dessa educação hoje. Então, os recursos para aposentadorias, para pensão, eles têm que vir de outra fonte, e não do fundo da manutenção, mas é outra coisa que eles vão tentar fazer, né, nesse momento. E eu ia destacar ainda, registrar ainda, que tem até proposta de diminuir a da União. Tem proposta de tentar diminuir, por exemplo, para 15%, ou seja, diminuir sim o tanto de recursos que a gente está tentando lutar para que aumente agora. Então, são vários pontos que eles estão buscando agora, né, através dessa política ultraneoliberal, tentar mudar no texto, tentar mudar no relatório. Eles vão fazer o que a gente chama de destaques, né, que são, eles vão tentar emendar essa proposta, esse relatório da deputada Dorinha, e com isso tentar fragilizar mesmo, né? Tem uma emenda, por exemplo, do Partido Novo, que a gente sabe que é esse partido dos banqueiros, que quer que se permita a utilização desses recursos para pagar voucher, né? Ou seja, em vez de investir o recurso na educação pública, no fortalecimento da rede pública, que ele possa ser utilizado para ir para o setor privado, né? Através do Fundeb e recurso para o setor privado. Então, a gente está com essas preocupações. Eles estão tentando fazer essa desvinculação do pagamento dos profissionais da educação, do texto. Esse era um ponto que era fundamental. A gente sabe que o próprio piso do magistério a gente só consegue cumprir porque existe essa vinculação de usar os recursos do Fundeb para garantir esse cumprimento.
Era um pouco esse panorama que eu queria passar para vocês, né? Dessa preocupação que indica, e aí eu já faço mesmo esse chamado, essa convocação para cada uma das pessoas que está aqui assistindo com a gente, indica que até segunda e até terça a gente vai ter que se empenhar numa mobilização muito intensa. O texto está previsto para ser votado, né? Está na pauta, tá com um acordo para que na segunda entre em pauta, mas não está ainda uma votação tranquila. A gente está com uma votação em riscos, com uma votação que possa, inclusive, trazer retrocessos em relação ao próprio texto que a gente tem hoje, como é esse caso da vinculação do pagamento, né? Hoje a gente consegue vincular, e aí tem gente que como uma forma mesmo de desvalorizar, né, os profissionais da educação. Então, a gente vai conversando agora ao longo da live mais sobre cada um desses pontos, mas a gente precisa mesmo que todo mundo que está assistindo aqui se empenhe, entra no Tuitaço, eu já estou vendo aqui gente nos comentários falando #VotaFundeb, é muito importante que a gente nesse fim de semana coloque força nessa hashtag, mas que também abra o debate sobre esses ataques dos setores neoliberais, do Congresso e do governo, que estão tentando desconfigurar, né, descaracterizar, desfigurar, aliás, o texto da deputada Dorinha, esse relatório que a gente está apoiando aqui no Congresso. É um pouco esse do panorama, companheira. Certo. Isso, gente, nós precisamos, e precisamos de muita mobilização, porque nós precisamos aprovar o texto sem alteração. E o que o governo está querendo fazer, o que o ministro da Economia está querendo fazer, é justamente, né, abocanhar os recursos e o dinheiro da educação para o setor privado. E aí, Natália, tem uma ala, né, que eu já andei lendo, de que estão defendendo, olha só, que nem houvesse, nem fosse votada a questão de uma PEC, de uma emenda à Constituição, fosse apenas prorrogado o Fundeb aí por mais 4 anos, segundo o que eu li, e o argumento de quem defende isso é porque o Fundeb não é para ser só para a educação pública estatal, é para ser para também setores de escolas comunitárias, setores sem fins lucrativos, que eles chamam sem fins lucrativos, mas que no fundo alguém lucra sim. E nós defendemos o Fundeb para a escola pública, que o Fundeb é dinheiro público. Aí o que eu pergunto é o seguinte: esses setores que não querem, que querem mudar, não querem que seja uma emenda à Constituição, que querem fazer alterações nesse sentido, eles têm força no Congresso? Tem força nessa votação? Entendi. Qual a disputa que está agora? Tem essa defesa de haver uma simples prorrogação, né, do que a gente tem hoje, do texto que a gente tem hoje, do Fundeb provisório, e somente estendê-lo. E tem também a defesa de que a gente aproveite esse momento para não só torná-lo permanente, mas aprimorá-lo, né, aumentar as suas fontes de recurso, garantir uma série de outros mecanismos que cada vez mais façam com que o sistema se rume para uma redução das desigualdades, né, regionais, intermunicipais, e a gente tem quem acha que essas duas coisas são demais. A gente tem quem acha que até o texto que é hoje, simplesmente prorrogá-lo, até isso já é demais, né? E aí está a turma do Paulo Guedes, né? Aí está a turma bolsonarista que acha que eles têm um DDD, Marlene, que é assim, eles querem desvincular tudo, eles querem desobrigar tudo, eles querem desindexar tudo. Ou seja, as garantias que a gente tem conquistado ao longo desses anos de garantir que uma certa parcela do orçamento seja direcionada para a educação, por eles isso não existia. Por eles o orçamento não tinha nenhum direcionamento, e aí na disputa é que se alocaria esses recursos. Só que a gente sabe como é que funciona isso, né? A gente sabe que se depender deles, vai o máximo de recursos possível para pagar banqueiro, né, para remunerar juro da dívida, e para os serviços sociais mais essenciais não fica nada ou fica o mínimo. Então, a nossa proteção, né, a nossa necessidade de defesa
de uma vinculação de recursos, né, de um percentual do PIB para a educação, e de que haja um fundo direcionado para a educação básica com a fonte de receitas certas, é por entender que é uma área prioritária, a área da educação, e ela precisa sim ter esses recursos vinculados, ela precisa sim ter o direcionamento no orçamento que permita a garantia de que não importa qual governo saia, qual governo entre, esses recursos vão estar lá por lei ou mesmo pela Constituição. E aí a importância de ser uma PEC é exatamente essa. Hoje o Fundeb está nas disposições transitórias da Constituição, significa que é uma coisa transitória, né? Que é uma coisa que não é permanente. E aí a PEC vem exatamente para inserir na Constituição, no texto permanente da Constituição, a existência desse fundo, as fontes desses recursos. Por isso que é fundamental que seja por PEC. E aí eu acabei agora mesmo de receber uma mensagem da deputada Rosa Neide, que ela é do nosso núcleo de educação do Partido dos Trabalhadores, e ela disse que a gente está nessa tensão aqui, porque o governo está realmente tentando cooptar votos para mudar, né, desconfigurar o relatório da deputada Dorinha, com esses pontos que a gente até já comentou aqui, né? Colocar o pagamento dos inativos para dentro do fundo. Imagina se os entes públicos puderem pagar os inativos com o dinheiro do Fundeb, o que vai sobrar do Fundeb para o cumprimento do piso, o que vai sobrar do Fundeb para a valorização dos profissionais da educação e para, enfim, o cumprimento das outras metas, né, do PNE. A gente sabe da dificuldade orçamentária que existe nos municípios, que existe nos estados, mas é exatamente por isso que a gente está aqui fazendo essa luta para garantir uma fonte de recurso para a valorização dos profissionais da educação e para a manutenção da educação básica. Então, a força, né, sobre se eles têm força ou não para fazer essa desfiguração do relatório, que aí foi a pergunta com que tu finalizou, né, essa última intervenção, isso vai depender muito da nossa força nos próximos dias, companheiro. Eu quero reforçar demais isso aqui. Vocês sabem como a gente conseguiu adiar o Enem? Vocês acham que foi por bondade do ministro da Educação da época, ou que foi um gesto de compreensão do governo? Não foi nada disso. A gente conseguiu organizar aqui fora do Congresso uma mobilização tão importante dos estudantes, das estudantes, dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, que isso colocou o Congresso sob pressão para tentar votar o adiamento do Enem, e aí o governo viu que se fosse para votação aqui eles iam perder e acabaram com isso tendo que adiar. Essa luta, inclusive, não acabou, né? Porque a data que eles estão colocando, ela não é uma data justa para quem está perdendo o ano letivo inteiro. Mas, ainda assim, tinha louco, tinha gente no governo, não vou chamar de louco, porque não é questão de saúde mental, não é questão de canalice mesmo, mas tinha gente no governo que nem achava que era para adiar o Enem. E foi a mobilização da população que acabou fazendo com que a gente conseguisse que tivesse essa sinalização. E é isso que a gente precisa fazer agora. Né? Tem os vários setores, a própria CNTE, a UNE, estão chamando mobilizações virtuais para esses próximos dias, e a gente precisa muito que vocês se engajem nessas mobilizações virtuais, porque está tendo um gesto real do governo, né? Um movimento real do governo para tentar tirar conquistas importantes. E aí eu me volto aqui para finalizar essa resposta, Marlene. A companheirada do magistério, a companheirada dos trabalhadores da educação como um todo, que entendam que está em risco, sim, sua valorização. Uma das principais coisas que eles estão querendo é permitir que o fundo seja utilizado para pagar inativos. A gente sabe que isso esvazia os recursos do fundo e permitir que, aliás, não mais garantir essa vinculação dos 70% do fundo para o pagamento dos trabalhadores da educação. Sem essa vinculação, até para cumprir o piso, a gente vai ter dificuldade. Essa vinculação ela é fundamental, é uma luta de todos os trabalhadores da educação e vão ser essas as negociações que vão estar postas aí daqui para segunda-feira, Marlene. Certo. Olha, gente, para a gente ver como é importante a nossa luta, porque, primeiro, professor, professora, o seu piso salarial está em sérios riscos, está profundamente ameaçado. Porque com os recursos, o que os municípios vivem reclamando, que os municípios vivem falando? Que os recursos do Fundeb, praticamente todo ele é usado para pagar o piso salarial. Se não houver
um aumento nesses recursos, então, consequentemente, não terá condição de se pagar o piso salarial para muitos municípios. Muitos municípios, 82% dos municípios dependem do Fundeb, certo? Então, é uma situação muito séria e que a gente precisa muito fazer essa luta. Olha só, quando esse acordo que foi feito, né, esse texto elaborado a muitas mãos, é isso que não foi só da deputada Dorinha, mas com várias instituições, inclusive a CNTE, né, muito presente, o Todos pela Educação, que é um movimento empresarial, mas é um movimento empresarial na defesa da educação, e esse movimento também dentro desse relatório da Dorinha, pelo menos até onde eu li, ou seja, eu construí um texto para que, e houve algumas concessões, realmente não é o que a gente queria, mas foi feito concessões para ver se a gente consegue aprovar. E mesmo assim, um governo, né, do atraso, um governo que é neoliberal profundamente, que acha que a educação é uma simples mercadoria, uma prateleira, esse governo está querendo diminuir ainda mais esses recursos. Só para a gente lembrar um pouco, olha só, quando o Fundef foi criado, em 96, o Fundef fundamental, ou seja, deixava toda a parte da educação infantil e do ensino médio de fora. E esse Fundef, ele tinha 15% na cesta de impostos, era 15% que ia dos estados e dos municípios para essa cesta, de vários impostos, ICMS, FPE, FPM, imposto sobre exportação. E aí a gente avançou para o Fundeb, e foi um grande avanço. Né? O Fundeb aumentou de 15% para 20%, o Fundeb colocou a complementação da União em 10%, e nós tivemos um grande avanço, tivemos o piso salarial, não o avanço necessário, mas tivemos um bom avanço na educação, pegando toda a educação básica nesse período. Eu estou com a cabeça aqui, deixa eu ajeitar. Então, e acaba esse ano, 31. E o governo está aproveitando que o tempo está acabando, porque tem que acabar 31 de dezembro, e nós precisamos votar agora, precisamos aprovar, e ele quer tirar mais ainda os recursos da educação. Certo? A gente está aí, o relatório é 20% ao longo de anos. Né? E aí este governo está ainda querendo desidratar esse texto para poder inviabilizar a educação pública. Educação pública com direito, como direito social para todos e todas, está fortemente ameaçado nessa votação do Fundeb, se a gente não conseguir aprovar o Fundeb permanente com o texto que foi elaborado no consenso, cada um cedendo algumas coisas. E, para finalizar, aqui a última pergunta para você, para a gente tentar conversar com o Heleno, com o presidente da CNTE, e você também, eu sei que tem muitos compromissos aí, ainda mais nesse final de semana, né? Com essa luta aí junto com a gente, por toda a educação do país. Eu queria saber, e todo mundo quer saber, como é que está, Natália, a conversa com os nossos deputados do RM, do Rio Grande do Norte. Se há uma conversa, uma interação entre vocês, se vocês conversam sobre o tema, ou se está todo mundo dependendo aí da posição dos seus partidos. Olha, hoje no Rio Grande do Norte a gente tem uma bancada federal que ela é um pouco dividida, né, em alguns temas. A gente tem uma parte da bancada que é base do governo federal, uma parte da bancada que é oposição a esse governo,
e é muito provável, Marlene, que a votação vai se dar em torno desses posicionamentos, né, político-partidários. A gente sabe que, por exemplo, nossos senadores, Jean Paul, Zenaide, quando esse debate chegar lá, né, que eles também vão votar, a gente sabe que vamos ter o apoio, que a gente tem o apoio de parlamentares como o deputado federal Rafael Mota, que também vão, né, o partido dele, o PSB, também está nessa construção, mas sem dúvidas a gente vai ter algumas dificuldades, porque a gente sabe que tem alguns parlamentares, como o deputado Girão, a deputada Carla Dickson, que entrou no lugar do deputado Fábio Faria, né, que virou ministro, que por se posicionarem como base do governo, devem ter essa tendência a apoiar essas tentativas de desfigurar o texto. Mas eu considero que seria, inclusive, importante um último contato, digamos assim, né, nesses próximos dias, do próprio sindicato, para que haja o fortalecimento, né? Teve, inclusive, uma reunião da Secretaria de Educação e a Undime com uma parte da bancada semana passada, e a própria presença nessa reunião, né, o nosso mandato tinha uma representação, o deputado Rafael, ele estava ele mesmo presente, a senadora Zenaide, já demonstra, né, quem está mais com esse maior interesse no tema, né, com essa busca da construção. Então, a gente tem esse indicativo de que o segmento do voto vai ser de acordo com essa posição em relação ao governo federal, né, ao governo Bolsonaro, mas acredito que não deixa de ser importante que o sindicato faça esse último diálogo, né, nesses últimos dias para fazer um apelo para que não haja apoio a esses destaques, né, a essas tentativas de emendar o relatório que vão acabar, na verdade, desfigurando a proposta inicial, a proposta que foi construída coletivamente. Como você falou, foi uma negociação mesmo, né? Tinha várias coisas que a gente achava que era importante estar no texto, mas que acabaram sendo retiradas para poder priorizar que outras partes permanecessem no texto, e a gente acabou tendo essa proposta aí, né, de um novo Fundeb que seja permanente, que aumente a participação da União para 20%, que considere também os trabalhadores da educação, no geral, como inseridos nessa vinculação do percentual que deve ser usado para o pagamento e que esse percentual seja de 70%. Então, é muito importante que todos esses elementos permaneçam no texto, que ele não seja desfigurado nesses aspectos que são exatamente os fundamentais. Eu repito, imagine se houver abertura para que possa haver o pagamento de inativos através do Fundeb, isso desvirtua o espírito do fundo. O espírito é para a manutenção da educação básica, né, para a valorização dos profissionais em atividade, para que aquele serviço seja mantido, né, para que ele seja aprimorado. Então, é realmente preciso defender que as vinculações que a gente está tentando que sejam aprovadas nesse relatório da professora Dorinha, que elas sejam mantidas. E é isso, vamos ter boas brigas até segunda, né, quando essa votação se aproxima. Como eu falei, recebi uma mensagem da deputada Rosaneide, a gente já está se organizando para ter mais uma reunião amanhã, porque certamente o fim de semana vai ser intenso, né? A deputada Dorinha disse que estava tranquila, que acha que a gente tem os votos, mas a gente sabe que quando o governo Bolsonaro anda muito empenhado, né, em comprar parlamentares das mais diversas formas, então a gente de jeito nenhum pode baixar a guarda nesse momento, né? A gente precisa realmente arrochar na mobilização virtual, que é a que dá para fazer, né, nesse momento da pandemia, e assim garantir a aprovação desse texto com esse espírito, com essas garantias e com esses mecanismos que vão aí sim permitir a valorização dos profissionais, né, dos trabalhadores da educação. E nós aqui, Natália Bonavides, pode ter certeza que nós vamos também passar o final de semana aí nessa luta. Eu vou aqui dizer para o pessoal, gente, os nossos deputados, quem é que a gente tem que passar a partir de hoje, amanhã, o domingo, mandando mensagens para o WhatsApp, para as redes sociais. Todos os nossos deputados, né? Rafael Mota, e aí já a gente tá aí nesse diálogo positivo, né? Isso, Walter Alves, que é do MDB, Fábio Faria, do PSD. Que ele, na verdade, virou ministro, né? Então agora é a Carla Dickson. Mudei.
vamos tentar falar, conseguir o WhatsApp dela também. Beto Rosado, que é do PP e é de Mossoró. Então, a gente aqui de Mossoró vai ter um papel fundamental em pressionar o deputado Beto Rosado para que vote a favor da educação pública, e não a favor de uma educação como mercadoria, de uma educação como objeto de prateleira e de uma educação para enriquecer setores que ganham, que lucram vendendo produtos educacionais. Então, Beto Rosado, Denis Leocádio, do PTC, Natália Bonavides, não vai precisar a gente estar perturbando. Eu vou perturbar junto com vocês. O general Girão, né, que é do PSL, e João Maia, que é do PR. É fundamental a gente entrar em contato com esses deputados federais para que eles votem em defesa da educação pública. Eu quero, Natália, agradecer muito a sua participação aqui, muito grata mesmo, em nome de todas as pessoas que estão assistindo. O jornalista César Alves está aqui com a gente, já vi que o jornalista Saulo Vale também entrou aqui com a gente, e nós vamos intensificar essa luta do Vota Fundeb, porque a educação pública depende dessa votação. É um marco histórico e a gente não pode ficar só assistindo, é isso, esperando o que vai acontecer. Muito obrigada, Natália, e a gente vai ver se consegue da tela, daqui a pouquinho que a gente vai tentar ver se consegue que Heleno, presidente da CNTE, entre aqui. Então, muito obrigada. Companheira, me dá um minuto. Com certeza. Não, queria te agradecer pelo convite. Esse debate é fundamental. A gente precisa estar muito mobilizado nesses dias finais. E eu queria só fazer um comentário assim, final mesmo, de considerações finais, sobre esses tempos que a gente está vivendo. Não tão fáceis, não está sendo fácil fazer o debate do Fundeb no meio disso tudo. A gente está vivendo um momento de muito sofrimento para o nosso povo trabalhador. Se não bastasse essa pandemia, que ela por si só já ia estar trazendo uma tragédia tão grande para o nosso país, a gente está passando por essa pandemia sob o pior governo possível, sob um governo genocida, que é o governo Bolsonaro, que simplesmente não se importa com a vida das pessoas, que simplesmente é hoje o melhor amigo desse vírus. E eles estão aproveitando a pandemia, Marleide, para passar coisas absurdas, como foi o marco do saneamento básico, para mandar medidas absurdas e ataques à educação, inclusive, como foi o caso do Futurice, que depois de um tempão parado foi reavivado agora na pandemia. E a gente vai ter um momento importante esse ano, no final desse ano, que é o momento das eleições, que é um momento que a gente vai debater as questões locais dos nossos municípios, mas que vai também debater como essas questões nacionais afetam o nosso município, como existem em nível local pessoas que são aliadas desse projeto de morte, desse projeto de destruição, que dão sustentação a ele, e que essas pessoas precisam ser derrotadas nessas eleições. E, para além disso, é fundamental nesses tempos, Marleide, que a gente tenha, nesse palco da luta institucional, que a gente tenha companheiras e companheiros aguerridos que estejam em espaços como câmaras municipais para fazer o bom combate, para estar em defesa dos direitos do povo trabalhador, para entender que essa conjuntura é uma conjuntura de ataque aos direitos do povo trabalhador e que a gente precisa fazer frente a isso. E aí eu não queria terminar aqui minha participação nessa live sem deixar um grande abraço para você e um reconhecimento da importância da tua pré-candidatura a vereadora da Câmara Municipal de Mossoró. Eu sei que o tema da live é o Fundeb, era outro, o bate-papo era outro, mas é porque eu não vejo isso como desconectado. Para mim está totalmente relacionado. Se a gente está hoje no Congresso tendo o relatório da professora Dorinha sobre ataque de setores ultraneoliberais, é porque o Congresso tem essa composição ultraneoliberal, de afinidade com a política do governo Bolsonaro. E isso se reproduz nas câmaras municipais.
Então, a gente precisa muito de ter uma vereadora como você na Câmara, que esteja lá com essa história de luta, que é a sua história essa, né? Uma história de luta, de estar sempre construindo as lutas de defesa dos direitos do povo. A gente precisa de uma representação assim na Câmara Municipal de Mossoró. Então, deixa aqui nossa gratidão mesmo, né? De você colocar seu nome à disposição, de topar fazer essa luta. Eu sei que não é uma luta fácil, eu já fui candidata 2 vezes, sei que isso mexe com tudo, mexe com a nossa tarefa para estar nesses espaços institucionais defendendo os direitos da classe trabalhadora moçoroense. Então, deixo aqui meu grande beijo, saudade da gente se encontrar pessoalmente. Tenho certeza que assim que possível a gente vai fazer bate-papos como esse, uma roda de conversa presencial. E era isso que eu queria dizer. Vota Fundeb, hashtag Vota Fundeb, arrochem aí na mobilização virtual nesse fim de semana, nos contatos com os parlamentares, para a gente derrotar essas tentativas de mudança do relatório, que é um relatório que foi um bom acordo construído, ele avança em relação ao que a gente tem hoje. Então vamos lá, companheira, até a vitória sempre. Deixa um bom debate aí para vocês que vão continuar com agora o companheiro da CNTE, que com certeza vai enriquecer muito aqui essa discussão. Um cheiro. Vou sair aqui para poder convidar ele, viu? Muito obrigada, Natália. Parabéns pela sua luta também. Tamo junto. Até logo. Até logo, tchau.